Daí, eu tenho uma coisa muito linda para mostrar para você e para sua família. Nunca mais eu vou destruir a terra com chuva. Eu vou dar um sinal para vocês. Toda vez que chover e vocês olharem para o céu, o que vocês vão ver? Um lindo arco-íris, um rainbow, né? E isso prova o quê? Que nunca mais, mesmo que chova muito, igual chover essa semana, mas nunca mais a terra vai ser destruída por água. Tá bom? Tudo isso aconteceu, Noé foi salvo porque ele era o quê? Obediente. E Jesus quer que todas as criancinhas também sejam obedientes para Deus e para o papai e para a mamãe. Tá bom? Quem gostaria de fazer uma oração agora? Você? Vem aqui. Como é seu nome? Sara? A Sara então vai falar com Jesus e todo mundo fecha o olhinho, tá? Pai do céu, obrigado por esse dia. Deixa todo mundo obedecer. E para nosso papá. E para nós obedecer mamãe e papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora podemos voltar para os nossos lugares, tá? Éramos pedras de rua, chutadas, pisadas por pés. Batíamos contra outras pedras, rolávamos sempre em revés, até que caímos no abismo, disformes, quebradas, sem luz. Nas trevas da noite ficamos, perdidas à sombra da cruz. A pedra da esquina do templo tirou-nos da lama fatal, limpou-nos do lodo envolvente. É grande esse amor divinal, nos fez pedras vivas e úteis,
templo na causa de Deus, e ainda lapida as arestas que encontra nos filhos seus. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Na guerra do bem contra o mal, sejamos um muro de fé. Lutemos em prol dos princípios que sempre nos firmam de pé. Em breve estaremos com Cristo, andando em caminhos de luz, e pedras outrora pisadas, seremos vitória da cruz. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Olá. Bom dia para aqueles que eu ainda não cumprimentei. Bom sábado para vocês. Muito obrigado pela tua presença aqui, mais uma vez, na nossa igreja adventista de Danbury. Tá? Que Deus os abençoe muito. E eu creio que você escolheu o lugar certo para estar essa manhã. Tá bom? Eu creio que você não vai se arrepender. Especialmente você, mulher, porque a mensagem vai ser para você. Tá bom? Mas antes disso, vamos curvar a nossa fronte para dar uma palavra de oração ao nosso Deus. Querido Deus e amantíssimo Pai que estás nos céus, grato te somos mais uma vez, porque na tua casa nos encontramos para adorar o teu nome, Pai. Queremos render glórias a ti e tudo que somos. Ó bom Pai, venha neste momento abrir o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, para que ao abrir a tua palavra, Pai, nós possamos mastigar e possamos realmente devorá-la, para que seja fruto na nossa vida, Pai. Obrigado por esses momentos que o Senhor nos separou, num dia tão especial, no 7º dia que o Senhor criou para estar contigo. E nós aqui estamos. Obrigado, bom Pai, neste momento. Aceite essa nossa adoração a Ti mais uma vez. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem. Eu gostaria de falar para vocês sobre um homem, especialmente para as mulheres, de um homem que impactou a vida das mulheres neste mundo.
que um homem que te transformou de uma forma inacreditável a vida da mulher neste planeta. E eu queria que vocês então escutassem esse relato sobre esse homem, tá bom? Na qual eu vou falar esta manhã. Então escute, Rui, pode soltar para a gente. Escute esse relato. Ele nasceu em um vilarejo desconhecido, o filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou em uma carpintaria, até completar 30 anos. Então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro. Nunca ocupou uma posição. Nunca teve uma família ou uma casa. Não frequentou a faculdade. Nunca conheceu uma cidade grande. Não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Não fez nada do que normalmente acompanha o poder. Não tinha credenciais. Era simplesmente ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. 19 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como essa vida solitária. Vocês já identificaram de quem eu estou falando? Alguém tem uma ideia, sugestão? Exatamente. Jesus. E essa foi a vida dele. Exatamente como vocês escutaram aí. Uma pessoa simples, humilde, mas uma pessoa que transformou a humanidade. E eu queria então abrir um texto bíblico que é muito significativo sobre o assunto que nós vamos tratar esta manhã. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abri-la no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, no verso 27. E você pode acompanhar conosco esta leitura. Gênesis capítulo 1, verso 27. E lá diz o seguinte: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bem, eu acredito que você deve ter entendido, assim como eu, o que esse verso quer dizer. Deus nos criou em imagem e semelhança. Deus criou o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher. Ele não criou nem melhor, nem pior. Ele criou todos iguais, homem e mulher. Assim o criou. Mas a verdade, amigos, é que centenas, milhares de anos atrás, a mulher era menosprezada. A mulher era desprezada, rebaixada, ignorada. Por muitos homens, as mulheres eram excluídas de muitas coisas nas sociedades. Assim era a vida da mulher. Mas hoje eu queria falar um pouco de você sobre esse homem que você acabou de escutar. Porque a vinda desse homem aqui na terra mudou a história deste planeta. Não somente como vocês já o conhecem no plano da salvação, mas especialmente na vida das mulheres. Nós vamos falar do impacto que Jesus teve na vida dessas pessoas. Você vai entender o significado, o que significou o nascimento de Jesus nessa terra, na estrutura da mulher. Você vai entender como a mulher chegou ao que é hoje. Hoje nós temos uma visão igualitária entre homem e mulher. Como o cristianismo mudou tudo isso. Antes da vida cristã, a mulher era muito desvalorizada. Nas culturas antigas, as esposas eram propriedades do marido. Você já conseguiu imaginar isso?
A mulher sendo propriedade do marido? Você sabe que é ter uma propriedade? Quer ter você ter uma casa? Quer ter um carro? Quer ter uma caneta? Você sabe que quando você tem uma propriedade, você pode fazer o que você quiser com ela. Não é verdade? Se você quiser jogar fora, você joga. Eu tenho uma caneta aqui, por exemplo. A caneta não pega mais, eu jogo fora. É assim que a gente faz com propriedade. É meu, eu faço o que eu quero. Obrigado, Kleber. Assim era a mulher. Assim era o relacionamento do homem com a mulher. A mulher era a propriedade do marido. Portanto, ele fazia o que bem queria com ela. Pode parecer estranho para nós hoje. Não é verdade? Aliás, as pessoas não aceitam isso. É errado. Aliás, a mulher hoje, ela tem uma posição muito rigorosa, muito firme na sua autoestima. Hoje as coisas são diferentes. Mas se você ver, por exemplo, no passado, no exemplo nós temos aí a Índia, a China, a Roma, a Grécia. Sabe como é que eles declaravam a mulher? Que a mulher, ela nunca poderia ser uma pessoa independente. Ela nunca poderia ser uma pessoa competente. Assim era a visão das nações antigamente. Assim era a cultura das pessoas em relação à mulher. A mulher era realmente desvalorizada. Aristóteles uma vez falou o seguinte, que a mulher era meio difícil de se classificar. Eles colocavam ela numa posição entre o homem livre e o escravo. Mas a mulher não era nem livre, mas também nem escrava. Então era meio difícil ele classificar a posição da mulher ali. E ficou na incógnita. Platão, ele ensinou que um homem, quando nascia, e ele vivia uma vida covarde, ele na próxima vida, reencarnaria em uma mulher. E se essa mesma também vivia uma vida covarde, ela também se reencarnaria na vida de um pássaro. Então vocês podem entender um pouquinho mais ou menos como é que é a relação da mulher no passado. Se você tiver, como que eu creio que a maioria de nós aqui nasceu, né, e viveu numa nação ou numa cultura onde existe o cristianismo, onde os pais foram cristãos, você pode saber o que eu estou entendendo. Porque onde há o cristianismo, a coisa é diferente. As coisas mudam. Porém, mesmo que hoje nós temos a posição da mulher na sociedade, do jeito que ela é hoje, ainda aparecem por aí pesquisas dizendo que a mulher ainda ganha menos do que o homem. Ainda há algum tipo de discriminação. Mas a verdade é que hoje a mulher está se tornando cada vez mais forte. Cada vez a mulher hoje alcança posições jamais imagináveis no passado. Hoje você vê, por exemplo, no Brasil, quem que é o líder da nossa nação? É uma mulher. Hoje nós temos aqui nos Estados Unidos, na cadeia lá do Senado, dos ministros, nós temos mulheres lá de muito poder. Nós temos, por exemplo, a esposa do ex-presidente Clinton, que ela é a representante do nosso país lá fora, do nosso país aqui, dos Estados Unidos, deste país lá fora. Quão forte alcançou a mulher hoje. E assim foi obtendo as coisas. Mas no passado era muito diferente. As coisas não eram assim. Entendeu? Por exemplo, nós temos duas pessoas aqui, duas mulheres, uma que chamava Helter e outra Jacobsen. Elas eram duas missionárias cristãs. Mas você sabe o que elas faziam? Elas diariamente, elas vasculhavam os lugares na China, onde meninas, mulheres, eram deixadas para a morte certa, iminente. E elas então acolhiam essas meninas e levavam para os seus aposentos, e ali elas cuidavam delas e as educavam na fé cristã.
Ali também, por exemplo, aliás, um outro exemplo nós podemos ver é na Índia. Você sabia que na Índia, num tempo passado, as viúvas, elas eram voluntariamente ou involuntariamente queimadas junto com o falecido marido? Elas eram presas, ali eles tinham uma prática que se chamava prática sati, que é literalmente traduzido como boa mulher. Eles acreditavam que a boa mulher acompanharia o marido mesmo na morte. Então, como eles fariam? Eles pegavam o falecido marido, faziam uma pilha de lenha, e ali colocavam então o falecido marido, pegava a esposa ainda viva, amarrava junto ao corpo do marido, e ali eles tacavam fogo. E assim eles acreditavam. Isso era uma coisa comum. E assim acontece em regiões que o cristianismo ainda não tem a sua influência. Mas você sabe que o cristianismo hoje mudou muito. Você sabe que toda vez que o cristianismo chega a uma nação, a uma tribo, a um povo, muitas dessas crenças, dessas coisas, elas se acabam. Elas deixam de existir porque o cristianismo faz a diferença na vida das pessoas, especialmente na vida das mulheres. O cristianismo consegue restaurar o valor que há em uma mulher. Você sabe que essa prática também foi chegada às missionárias. E também as chocaram muito por causa disso. Mas graças a Deus, porque o cristianismo pôde alcançar hoje muitas e muitas pessoas. Muita gente. Temos outros casos também horríveis, terríveis. Casos que nos machucam, que nos magoam, que até nos escandalizam. Como, por exemplo, uma coisa que ainda existe hoje, não tanto, mas ainda existe em muitas mulheres, é a mutilação feminina. Sabe? Esse tipo de coisa tem diminuído bastante desde que o cristianismo entrou, fez parte dessa cultura. A palavra de Deus, ela muda as pessoas. Mas isso tem acontecido ainda. Isso se acontecia na região da África, a mutilação feminina. Mas talvez você não saiba, isso aí se espalhou com a imigração em outros países da Europa. E conta-se cerca de 500 mulheres já fizeram, ou de alguma forma foram vítimas ou alvo de uma ablação. Conta-se ainda que 180 mil mulheres a cada ano podem ser vítimas desse tipo de mutilação. Ainda há muita coisa a ser mudada. Mas graças a Deus, com o evangelho sendo espalhado por todo o mundo, todas essas práticas estão deixando de existir. Tudo isso, sabe, ocorre porque na cultura, numa geografia, num local, onde há uma religião pagã, não conhecem sobre Jesus, tais práticas são feitas sem nenhum remorso, sem nenhuma culpa. Tudo isso ocorre. Mas graças a Deus, em nossos dias, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, essas práticas foram abolidas. Se você reparar, em toda a nação cristã, praticamente tudo isso que eu te falei aqui não existe mais. Isso é a força do evangelho na vida das pessoas. Isso é a mudança de vida, de caráter, de aceitação, de salvação, em que o evangelho põe na vida das pessoas. E nesse ponto, em defesa da mulher. O sofrimento que a mulher passava no passado não era brincadeira. Ela era, sim, apenas um objeto. Um objeto, talvez, apenas para ser uso apenas para reprodução ou de prazer masculino. Não se dava valor nessas coisas. No século XIX, Charles Spurgeon conta
a história de uma mulher que chegou até ele e falou assim: meu senhor, eu creio que a sua Bíblia foi escrita por uma mulher. E ele, mas por quê? Você me pergunta isso. Porque na Bíblia falam tantas coisas boas para as mulheres. E sabe, aqui os nossos sábios, eles não falam nada da gente, a não ser, eles só chegam até a gente para nos repreender. E na Bíblia é diferente, essas coisas não acontecem. Eu acho que você está entendendo agora o que Cristo fez. O que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, ou num povo, ou numa nação inteira. Quando ele veio a esta terra, ele conseguiu descriminalizar todas as mulheres. Jesus, ele realizou algo inacreditável pelas mulheres. Eles conseguiu a trazer de lá do fundo do poço para uma vida digna. E às vezes muito mais do que isso. Jesus, ele amava as mulheres. E eu creio que todas as mulheres hoje deveriam ser muito gratas porque Jesus nasceu nessa terra. Porque se não fosse por Jesus vir a essa terra, com certeza nossos dias seriam completamente diferentes. E vocês, mulheres, pagariam muito caro por isso. Dê graças a Deus por isso, por nosso Senhor Jesus. A nós homens também devemos agradecer porque temos as mulheres do jeito que elas são hoje. Devemos agradecer também às nossas crianças que são educadas pelas nossas mulheres do jeito que é hoje. Porque Jesus deu oportunidade a todos. Porque Cristo sempre fez, faz e fará a grande diferença nas nossas vidas. Se você vê, por exemplo, no encontro de Jesus com a samaritana, lá relatado no livro de João, pode abrir a sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 4, e no verso 27. Nós temos ali um encontro de Jesus com a mulher samaritana. E lá diz o seguinte: e nisto vieram os seus discípulos, e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe perguntou: quem é que procuras? Ou por que falas com ela? Queridos, nesse texto aqui, deixa claro que existem, naquela época, 4 motivos que a mulher seria discriminada. Uma, só pelo fato de ela ser mulher. Outra, porque era uma mulher e era estrangeira. Outra, porque ela é mulher, estrangeira e pobre. E ainda por cima, porque também era pecadora. Mas sabe de uma coisa? Para Jesus, nada disso importa. Jesus não tem discriminação com as pessoas. Jesus não tem discriminação com as mulheres. Não importa se você é pecadora. Não importa se você é pobre. Não importa se você é estrangeira. Jesus vai dar a sua devida atenção. E assim nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Porque é Jesus, Ele que faz a diferença. E aliás, foi Jesus que puxou uma conversa com aquela mulher. Foi Jesus que chamou a atenção daquela mulher. Foi Jesus que pediu um favor para aquela mulher. Porque aquela mulher já era uma mulher rejeitada pela sociedade. Já era uma mulher que já não tinha valor devido aos seus atos cometidos. Devido talvez aos seus adultérios. Aos seus 4 maridos que teve. E tudo mais de errado que ela teve. Jesus não viu nada disso nela. Mas viu-a como uma criatura de Deus. Porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Um outro problema na época de Jesus era poligamia. Poligamia era uma coisa comum, mas sabe, com o cristianismo, a poligamia praticamente desapareceu. Se você perceber onde reina, onde há uma fé cristã, onde a cultura acredita num Deus, essa prática já também não existe. Praticamente acabou.
Jesus faz a diferença para vocês, mulheres. Agora vocês concordam comigo ou não? Jesus, ele realmente deu o crédito e dá o crédito que a mulher merece na sociedade. Hoje vivemos num país monogâmico. Hoje aqui nos Estados Unidos, ele tem leis, assim como no Brasil também, que não se pode casar com mais de uma mulher. Entendeu? Se você faz isso, é crime. E você pode ser preso. Mas por que isso acontece? Porque isso é uma nação cristã. Da onde eles tiraram isso daí? Essa crença que você não pode casar com mais de uma mulher. Você sabe de onde isso veio? Da palavra de Deus. E se você reparar, isso é uma situação tremendamente injusta para uma mulher. Você já imaginou você, mulher casada agora, ter que conviver com mais 2, 3 mulheres, que também é mulher do seu marido? Você já se colocou nessa posição? Onde cada dia seu marido fica com uma? Hoje é dia de fulana, hoje é dia de ciclana. Você acha que é certo para você? Você acha que é justo para você, mulher? Pois é. Para Jesus isso não era. Por isso ele implantou de uma maneira diferente. Sabe, Jesus se preocupava de uma forma fenomenal, inacreditável com as mulheres. Sabe, Jesus salvou várias mulheres, mas em específico Maria, dos seus pecados. Jesus salvou uma mulher que seria apedrejada, estava para a morte. Que ele também, devido à sua cultura e conhecimento, poderia também condená-la. Tinha todo o direito de fazê-la, mas não fez, porque em primeiro lugar Jesus ama e não condena. Jesus também, na sua passagem pela terra, curou uma mulher que também estava sendo desvalorizada pela sociedade. Uma mulher que era doente, já havia 12 anos, e ele a curou. Jesus também se preocupou com a sua mamãe, mesmo estando à beira da morte, na cruz do Calvário, que era também uma mulher. Querido, a Bíblia nos diz no livro de Marcos, se você pode estar aí com a sua Bíblia, abra conosco também, capítulo 15, versos 40 e 41. E lá também diz o seguinte: também ali estavam algumas mulheres olhando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José. E Salomé, aos quais seguiam e o serviam quando ele estava na Galiléia. E muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Vocês podem perceber nesse texto aí que as mulheres procuravam a Jesus. Aliás, as mulheres seguiam a Jesus. Porque ninguém nunca havia dado tanto crédito, tanta atenção e tratado tão bem as mulheres antes. Jesus fez isso por elas. E por isso, muitas das vezes em que homens, seguidores de Jesus, discípulos, amigos de Jesus falharam, quem você acha que estavam ao pé de Jesus? Se vocês perceberem nas descrições bíblicas, as mulheres estavam sempre com Jesus. Quando Jesus faleceu e eles tiveram que embalsamá-lo, quem você acha que foi lá? Quando Jesus falou que ressuscitava, que ia ressuscitar no terceiro dia, mas ficaram preocupados muito, quem você acha que foi visitá-lo eles no túmulo? Jesus tinha seus discípulos, mas onde estavam eles? Quando Jesus estava à beira da morte da cruz, quem você acha que estava ao pé ali? Preocupado com Jesus? As mulheres. Muito mais do que os homens. E eu quero que hoje vocês, mulheres, também se preocupem, assim como as mulheres do passado, muito mais, se possível, do que o homem com Jesus. Porque Jesus faz diferença na sua vida. Se preocupe com Jesus, porque Ele com certeza se preocupou com você. Jesus te ama
O cristianismo, ele projetou as mulheres de escravas, ou de valor menos do que isso, a rainhas do lar. Hoje, se você conhece um pai cristão, um marido, que se deixou permitir ter a influência de Jesus na sua vida, reconhece que a sua esposa é a rainha do lar. Ah, quando eu morava na minha casa, a minha mãe era a rainha do lar. E hoje que estou casado e tenho a minha filha é a princesa do meu lar. Você sabe, com Jesus, nós temos uma relação bonita. Uma relação gostosa, carinhosa, de amor. Porque Jesus faz a diferença em nosso lar. E como eu amo a minha princesa. E como eu gostaria que ela estivesse aqui hoje. Jesus faz a diferença, meus irmãos. Deus ama muito você, querida mulher. Deus ama muito você, querido homem. Deus ama muito você que ainda é criança. E por isso, Ele resolveu vir a essa terra. Ele resolveu marcar a sua presença. Porque durante a sua estadia aqui, coisas mudaram. Assim como você ouviu o relato no começo do sermão desse homem, não importa quantas pessoas passaram, presidentes, senadores, cientistas, nunca ninguém jamais influenciou tanto a vida da humanidade como esse homem, que é Jesus Cristo. Uma pessoa tão especial, e ele veio aqui para fazer a diferença, e ele fez a diferença, e ainda faz em nossas vidas. Ele veio para mostrar às pessoas o valor devido de uma mulher. Uma pessoa que era objeto, que não valia nada diante de nós na sociedade. Ele conseguiu repor a mulher em seu lugar. Olha, quando a gente abre a Bíblia em Gênesis, e eu queria que você abrisse a sua no capítulo 2 e no verso 18. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versos 18. E lá diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Em outras versões, auxiliadora. Esse é o propósito da mulher. Deus a criou para ser uma auxiliadora, uma ajudadora do homem. Não para que seja uma propriedade do homem, uma escrava do homem, um objeto do homem. A Bíblia é bem clara nisso. E eu creio que você pode entender, irmãos. A verdade é que todas as mulheres deveriam ser gratas por Jesus revolucionar a história da humanidade. Por devolver a vocês, mulheres, o respeito devido que vocês merecem. Afinal, a ordem de Deus está muito clara no livro de Efésios. Se você abre sua Bíblia aí, capítulo 5. Efésios capítulo 5, no verso 25. O que diz lá? Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o dever do homem. Amar as mulheres. É assim, não ser dono das mulheres. Respeitar as mulheres. Porque como Cristo faz com a sua igreja, assim deve ser o homem. Todas as mulheres deveriam reconhecer algo extraordinário, porque Deus a amou através de Jesus Cristo. Jesus valorizou a cada mulher que passou por sua vida. Ele respeitou e ele trouxe dignidade a vocês, mulheres. Ele trouxe a certeza que o reino de Deus também foi feito para você. Afinal, vocês merecem. Talvez hoje eu esteja falando aqui para uma mulher que esteja se sentindo rejeitada, talvez humilhada, discriminada, desprezada, porque acontece pelo simples fato de ser uma mulher. Mas sabe, eu queria que você tirasse isso da sua cabeça, eu queria que você tirasse isso da sua mente, porque Deus a ama. E Deus, Ele a criou, tirando-a do corpo do homem, de uma costela do homem, simbolizando que você não deveria ser nem mais e nem menos, mas igual ao homem. Você deveria ser auxiliadora, você deve ser auxiliadora do homem, porque foi isso que Deus pôs como função a você.
por onde o cristianismo passa, meus irmãos, por onde o cristianismo consegue se enraizar, ele muda a história, o curso da humanidade. Ele muda para melhor. E vocês, mulheres, podem perceber isso. Que Jesus mudou o curso da sua vida. E eu tenho certeza, se você realmente segue a Jesus, acredita em Jesus, tem fé em Jesus, a sua vida não é a mesma. E eu quero que vocês agradeçam a Deus por isso. E eu quero que vocês, homens, também agradeçam. Porque Jesus, assim como nas mulheres, teve tão grande significado, na nossa vida, ele também tem muito significado. Jesus muda o curso da história. E ele muda o curso da sua vida. Ele oferece muito mais do que você pode pensar e imaginar. Aceite Jesus hoje. Obrigado, mulheres, porque hoje vocês têm a sua posição na sociedade. E eu fico feliz por vocês. Mas lembre-se, pense em Jesus, acima de tudo, de todas as coisas. Porque é Ele que fez a diferença na sua vida. E é Ele que fará a diferença para sempre. Deus os abençoe. A você, marido, que respeita sua esposa. A você, filho, que respeita sua mamãe. Que Deus abençoe a vocês e a mim também. Amém. Vamos colocar neste momento de pé e cantar com bastante entusiasmo o hino 115, Foi Amor.
Oremos. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor nos amou, enviando o seu Filho para fazer a diferença em nossa vida. E sabe, ó Pai, quanta diferença Ele fez, e muita diferença nessa sociedade, ó Pai. Neste mundo caído de pecado e trevas, onde nós desrespeitamos, quebramos, não obedecemos às Tuas leis. Ó bom Pai, obrigado porque Teu Filho Jesus nasceu nessa terra, viveu conosco e nos deu ensinamento e sabedoria de como tratar as pessoas. Obrigado, bom Pai, porque também o Teu Filho fez a diferença na vida de nossas mulheres. Pessoas que não eram valorizadas pela sociedade, que eram tidas como objeto, sem vez nenhuma, sem ter palavras. Mas Jesus fez a diferença na vida delas. Ó Senhor, gratos somos a Ti, porque o Senhor tem nos alcançado, mesmo através dos séculos, para nos dar a salvação. E porque ainda mais o Senhor nos prometeu, ó Pai, que mesmo diante de todas essas mudanças positivas na nossa vida, de nos colocarmos numa vida digna, numa posição igual, equivalente, nem mais nem menos, de ser humano, Pai. Não importa se é homem ou mulher, o Senhor ainda nos prometeu que terá mais do que isso. Um mundo novo, uma vida nova, sem pecado, perfeita, sem discriminação, nem dor, nem nada, Pai. Obrigado, porque a Tua misericórdia é demais para nós, e somos muito pequenos para isso, Pai. Obrigado, porque tudo isso nós alcançamos nos méritos do Teu Filho Jesus, que nos deu a vida por nós. Obrigado pelo Teu amor, Pai, pelo Teu perdão, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. Que o Senhor abençoe grandemente as mulheres aqui presentes, aos pais aqui presentes, aos homens aqui presentes, às crianças aqui presentes, ó Pai. Porque eu quero que o Senhor faça diferença na vida deles, que o Senhor faz. Obrigado, porque na minha família o Senhor fez a diferença. E quero que o Senhor nos mantenha firme até a Tua breve volta, Pai. Abençoa esta igreja, este lugar, esta sociedade. Que nós, como cristãos, possamos mostrar a diferença que é Jesus na vida das pessoas. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.